Paz do Senhor para a igreja. Momentos maravilhosos que nós passamos na presença do Senhor nessa noite. Deus falando conosco, a gente recebendo aquilo que Ele tem já falado conosco, aquilo que Ele tem prometido através da Sua palavra, e Ele vem revelando a nós. Momento maravilhoso esse, em que nós podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, interceder por aquelas pessoas que, quando o pastor ele fala assim, a gente já começa a lembrar, né? Aquelas pessoas que nós temos orado, que nós temos pedido a Deus que venha interceder, venha intervir na vida dessas pessoas. E esse é o momento de pedir, esse é o momento de falar com Deus, esse é o momento de abrir o nosso coração. E nós temos que abrir, falar com Ele. Ele é o único que pode responder, pode atender. Nós temos que mover a nossa fé em direção a isso. O pastor falou aqui da palavra aqui de Jesus, que Ele manda a gente pedir, bater, buscar. Tem aquela outra passagem também em João 16, 24, que fala que Jesus falando ali para os discípulos, já se despedindo deles, aí Ele vai e fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas pede. Porque no versículo 23 ele fala que Ele se apresenta como doador da bênção e legítimo concededor de bênção, autorizado pelo Pai. E no versículo 24 ele fala, até agora nada pedisse em meu nome, pedi para que o vosso gozo se cumpra. Fica claro que Deus quer nos abençoar, fica claro que Deus tem prazer em nos abençoar. Pedi para que a vossa alegria se cumpra. Fica claro que Ele gosta de nos ver felizes. Basta apenas que nós abramos o nosso coração e falemos com Ele. Momento maravilhoso esse de estarmos aqui orando. Que possamos fazer esse exercício de fé, muitas vezes aqui juntos, como igreja, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Amados, a palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nessa noite, ela fala a respeito do que Deus quer fazer em nós e do que nós precisamos fazer para que Deus faça o que Ele quer fazer na nossa vida. O segredo do crescimento do cristão, esse é o tema da mensagem dessa noite. O segredo do crescimento do cristão. A nossa mensagem essa noite está embasada na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o 18. 14 até o 18. 2 Pedro 3, 14 a 18. Está projetado aqui, os irmãos acompanham. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estão de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela verdade revelada através da Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos esclarece, te agradecemos, ó Deus, pela alma desejosa que o Senhor tem nos dado, desejosa de conhecer os Teus mistérios, os Teus segredos, as Tuas verdades e a profundeza, Deus, do Teu Espírito em nós, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Te agradecemos por tudo isso e pedimos. Prepara agora o nosso intelecto, a nossa mente, acalma o nosso coração,
Cala a voz do nosso eu nesse momento. Livra-nos dos preconceitos, dos conceitos pré-concebidos, que pode querer atrapalhar agora a tua instrução, Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, te pedimos, Pai, e nos converte para a tua glória. É tudo que nós queremos e te pedimos. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Meus amados, ninguém vem a esse mundo para terminar do jeito que começou. Seja lá o que quer que você imagine fazer na sua vida, você sempre tem a aspiração, o desejo, a intenção de sair do ponto A para o ponto B. Alguma coisa você quer da sua vida, alguma coisa. Em todos os níveis da nossa vida, a gente quer progresso, a gente quer progredir, a gente quer crescer, a gente quer andar. Em todos os níveis da nossa vida, em qualquer área da nossa vida. A palavra nos exorta a isso, a crescermos. Acabamos de ler aqui. Que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Isso em todas as áreas da vida, nós estamos programados para sairmos de um ponto para ir para outro. Sucesso, vitória, crescimento, expansão, seja lá o que for, qualquer coisa. Na sua vida profissional, na sua vida relacionamento familiar, na sua vida social, na igreja, tudo. Nós temos esse desejo, esse chamado. A palavra também nos mostra algumas coisas a respeito disso. Quando você pega lá Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, projeta para a gente aí, Mariane, rapidinho. Você vai ver Paulo falando sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui? Gente, eu peço a vocês, eu clamo a vocês, que se empenhem em se apartar do mundo e se apresentem para Deus em santidade. Por quê? Porque quando você não assume a forma desse mundo, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Isso aqui é maravilhoso. O fim desse versículo 2 aqui é maravilhoso, irmãos. Paulo está relatando para nós que Deus quer que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é sublime. É Deus falando para nós, o Pai falando para nós filhos, dizendo o seguinte: eu quero te dar o melhor, eu quero te dar o bem dessa terra, eu quero te dar as virtudes, eu quero te dar o sucesso, eu quero te dar o engrandecimento, a grandeza, eu quero te dar tudo isso. Agora, para que você receba tudo isso, no versículo 1, empenhe-se, se empenhe, apresente a sua vida, em santidade, em sacrifício vivo. Porque quando você faz isso, você presta culto a Deus, um culto racional, um culto inteligente, um culto cheio da sabedoria de Deus, da inteligência de Deus, da revelação de Deus. E aí a gente entende aqui que Deus propõe para nós um crescimento, porque Paulo está falando aqui para pessoas que estavam fora dessas verdades que ele fala, eram pessoas que estavam chegando e precisavam dessa transformação, dessa mudança. E essa proposta de Paulo tem a ver com isso, crescimento. E Pedro vai falar a respeito de qual crescimento que nós precisamos ter. Ele fala aqui nos versículos que nós lemos, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. Nessa noite nós vamos falar sobre esses dois aspectos. Vamos começar a falar sobre esses dois aspectos da nossa
vida, do nosso crescimento com Deus. O crescimento na graça e no conhecimento. O que vem a ser crescer na graça e no conhecimento? Nós vamos entender isso nessa noite. O Espírito Santo vai dar a você a entender, vai fazer você entender isso. A graça e o conhecimento de Deus na palavra são dois fatores fundamentais. O que é um fator fundamental? Um fator que prepara o seu crescimento. É o alicerce de uma casa. Fundamento da casa é o quê? O alicerce. Sem alicerce, uma casa para em pé? Não para, ela cai. Esses dois aspectos, eles contribuem para o aperfeiçoamento espiritual do cristão. Essa base que nós lançamos quando nós nos empenhamos em crescer, em aprender, em desenvolver graça e conhecimento, eles nos aprofundam em Deus e nos solidificam em Deus e nos fazem fortes e invencíveis em Deus. Uma parte importante da vida cristã é esse crescimento espiritual que nós estamos falando aqui agora. Quem não cresce, não está vivo. Se você analisar aí a biologia, crescimento faz parte da natureza biológica. A criança sai do ventre da mãe, um bebezinho, um pacotinho, cresce e vira adulto. Os animais, as plantas, tudo, biologicamente, tudo cresce e vira adulto. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, se eu não cresço, irmãos, revelação profunda de Deus, se eu não cresço espiritualmente, a que constatação nós chegamos? Que nós não estamos vivos. Nós não estamos vivos. Crente que não cresce, está com defeito. Crente que não cresce, não está vivo. Crente que não cresce, precisa nascer de novo. Crente que não cresce, precisa do Espírito Santo em sua vida para enxertá-lo em Cristo e fazê-lo vivo novamente. Então nós precisamos entender que quem não cresce não está vivo. Viver para Jesus é um processo de, como nós lemos em Romanos, transformação. Que começa onde? O processo de transformação começa na salvação. Eu tenho participação na salvação? Você teve participação na sua salvação? Não. Obra exclusiva de Deus. Nós não tivemos participação nenhuma na nossa salvação. Porque quem morreu na cruz por nós? Jesus, Filho de Deus. Ele pagou o nosso preço. Ele nos resgatou. Então, o processo de salvação, o início da salvação, o processo, começa sem a nossa participação. Aí depois começa a fase do crescimento. A gente começa a crescer. E aí entra a nossa participação. O processo de santificação se dá em quem? Em nós ou em Deus? Em nós. O processo de santificação se dá em nós. Quem promove é quem? Deus, através do seu Espírito. Mas o que é apresentado como nós vimos em Romanos? Nós somos apresentados a Deus para quê? Para a transformação que Ele vai operar, mas nós precisamos nos apresentar. Se eu não me apresento a Deus, eu não sou transformado. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Apresentar-se a Deus não é teoria da conspiração, não é heresia cristológica, não é nada disso. Apresentar-se a Deus é você romper com o pecado, romper com o que te faz, com o que te impede de crescer e se apresentar a Deus para o crescimento, para que Ele promova o crescimento. De que forma isso pode acontecer? Porque falar, gente, apresentar aqui as obrigações que você precisa, que você tem para com Deus, os deveres que você tem para com Deus, é fácil. Chegar e falar para vocês aqui, falar assim, ó, você tem que crescer na vida espiritual. Você tem que crescer no conhecimento. Você tem que isso, você tem que aquilo. É fácil. Nós precisamos indicar o caminho agora, né? Como é que a gente faz isso?
De que forma que a gente que a gente consegue isso? De que forma nós conseguimos isso? E é isso que nós vamos falar nessa noite aqui. Para crescer espiritualmente, é importante, primeiro nós fazemos o quê? Crescer espiritualmente, eu preciso conhecer a Deus. Como que eu conheço a Deus? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Deus. O que eu conheço de Deus através da palavra? Todos os atributos de Deus, o caráter de Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida, o que Ele pode, o que Ele quer e o que Ele vai. Tudo está aqui, irmãos, tudo está aqui, tudo. O caráter de Deus, hoje na escola dominical nós falamos aqui de algo intrínseco a Deus, que é fixo da pessoa dele, uma palavrinha de 4 letras, que Paulo vai falar em 1 Coríntios 13. O amor, isso aí, já falaram ali já, o amor. Irmão, isso é intrínseco de Deus. Aí nós falamos hoje na escola dominical que, por que Deus nos amou? Ele viu alguma coisa de bom em nós? Ele viu algo bom em nós? Ele falou, vou salvar aquele ali porque ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa maravilhosa, ele faz o bem, ele é amoroso, é cuidadoso, é hospitaleiro, é isso, é aquilo. Ou porque simplesmente Deus falou assim, eu decidi amar esse povo. Eu decidi amar, porque o amor é intrínseco a Deus, é inerente a Deus, é fixo do caráter dele, está grudado nele, é indissociável, inseparável da pessoa de Deus. E por causa disso ele nos amou. Então esse ponto aí, irmãos, é uma das coisas que a gente entende pela Bíblia. E quando você começa a entender isso, você começa a perceber que você tem uma dívida. Porque você foi salvo sem merecer. Por um Deus que não precisava morrer por você. Mas Ele decidiu morrer. Ele quis morrer. Ele quis morrer. Nós estamos falando hoje pela manhã aqui a respeito do sofrimento de Jesus no Getsemane. Ele ora, ele passa por agonia, ele chega a suar sangue. A ciência explica isso. Ao invés de suor, sai sangue pelos poros do ser humano. Isso é possível, isso acontece. Diante de um estresse, um trauma muito grande, isso pode acontecer. Seus vasos capilares, eles exsudam, é o verbo relativo a suar, né? Ele exsuda sangue, ele põe sangue para fora pelos seus poros. Jesus passou por isso, ele suou sangue. Diante de uma agonia terrível que ele estava passando. E hoje de manhã a gente estava falando que agonia foi essa. A agonia que Jesus passou, irmãos, não foi porque ele sabia que ia sofrer dores terríveis, ia ser martirizado, ia passar uma madrugada inteira apanhando, sendo chicoteado, sendo cuspido, xingado, espezinhado, tudo que você puder imaginar de ruim, ele ia passar. Não era por isso. Não era por isso. Não era por isso. Por que que era? O que Jesus... Uma das proclamações dele na cruz do Calvário, uma das proclamações foi qual? Uma das proclamações dele foi: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não era Deus? Como é que ele foi desamparado por Deus se ele era Deus? Gente, naquele momento, por sua causa, por minha causa, por causa dos pecados da humanidade, para que o nosso pecado fosse salvo, todo o pecado da humanidade foi vertido sobre Jesus. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não habita onde habita o... Só tinha uma forma de Jesus pagar pelo nosso pecado: se ele recebesse o nosso pecado sobre ele.
naquele momento, quando ele proclama isso, não sou eu que estou falando, está na Bíblia, ele proclamou com a sua própria voz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora ele ficou sozinho. Naquela hora ele ficou sozinho. A palavra de Deus diz também, Tessalonicenses 2, que ele se esvaziou. Ele abriu mão da sua divindade para que nós fôssemos alcançados. E aí a gente começa a entender, através de quê, irmãos? Através da palavra de Deus. Nós conhecemos esse Deus. Com essa dimensão de amor, essa dimensão de vontade de nos salvar, a gente conhece através da palavra. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, eu preciso conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar nessa palavra, entender essa palavra. E aí, a gente começa a ler a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus, porque é preciso pôr em prática. Pôr em prática. Irmãos, sem querer personalizar o que eu vou falar agora, não estou querendo dizer que somos nós, mas o ser humano em geral, ele é o bicho mais ingrato que existe na natureza. Porque ele é capaz de trair quem lhe faz bem. Quando você pega a história do povo de Deus, é uma história de altos e baixos terríveis, irmãos. Deus vai, abençoa o povo, livra o povo, aí o povo vai, entra na presença de Deus. À medida que vai se afastando os problemas que eles deixaram para trás, eles começam a pecar de novo, Aí vem a opressão, o juízo, a perseguição, a espada sobre eles, aí eles vão, sofrem opressão e correm para Deus de novo, e aí pede perdão e tenta se corrigir e tal, Deus perdoa, traz de volta, daqui a pouco eles esquecem, estão de novo fazendo o que não deve. Mudou muita coisa de nós para eles lá? É fácil falar, né? Esse povo era tão duro, esse povo era tão isso, era tão aquilo, mas de vez em quando a gente está fazendo a mesma coisa. De vez em quando nós nos achamos iguais a eles. Pensa aí, irmão, se você, bom do jeito que você é, se você tivesse a oportunidade de ver um mar vermelho se abrindo e você passando a pé seco, logo depois que você passou, você olha para trás e fala assim: rapaz, eu passei, mas o exército vem atrás, não adiantou nada, eles vão me pegar. Não adiantou nada, só atrasou um pouco. Aí quando você chega do outro lado, o mar se fecha em cima dos seus inimigos. Aí você fala assim: caramba, se eu tivesse passado por essa experiência, eu nunca mais eu me desviava, nunca mais eu traía ao Senhor, nunca mais eu pecava, nunca mais eu isso, nunca mais eu aquilo. A gente de vez em quando não pensa isso? Caramba, como é que esse povo tinha um coração duro? Eles foram libertos do Egito, viram 10 pragas acontecendo. Eles andaram pelo deserto, tinha uma coluna de fogo na frente e uma de nuvem atrás, separando eles dos inimigos, iluminando o caminho na frente. Chega na frente de um mar, acha que está tudo perdido, Deus abre o mar, eles atravessam. Quando chega do outro lado, vê o inimigo atrás, pensa que está tudo perdido de novo, e de repente Deus vai e fala: não, eu trouxe você para te salvar, não para você se perder do outro lado do mar. E fecha o mar em cima do inimigo. Aí você vê tudo isso. Aí você pensa assim: gente, se eu tivesse visto isso, eu jamais pecaria de novo. Eu jamais pecaria de novo. Aí só que de vez em quando você vê que você faz alguma coisa que depois você tem que pedir perdão a Deus. Tem diferença deles para nós? Não. Não. E aí o que a gente precisa fazer para consertar isso, irmãos? Pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina, o Senhor nos instrui, o Senhor nos revela, o Senhor nos conduz. E de que forma? Porque é fácil falar, como eu já disse aqui, é fácil falar. Agora indica o caminho aí, como é que faz? Não é? Não é isso que precisa acontecer? Falar é fácil, agora indica o caminho, como é que eu faço isso? Vamos lá. Crescer na graça e no conhecimento. O que é crescer? Aumentar em volume, grandeza, extensão, importância ou profundidade. Isso é crescer. Qualquer área que você quiser imaginar, a definição de crescer é isso: aumentar,
volume, grandeza, extensão, importância, estatura, força, capacidade. Isso é crescer. Como é que nós crescemos na vida espiritual, se crescimento espiritual não é algo mensurável? Se eu quero crescer, eu sou magro, quero ficar forte, para onde que eu vou? Para uma biblioteca ou para uma academia? Academia. Se eu não sei nadar e quero aprender a nadar, eu vou para onde? Para o cinema ou para uma piscina? Para uma piscina. Então, a gente chega à conclusão que, dependendo do que você quer fazer, você precisa achar o meio adequado para te levar do ponto A para o ponto B. Pronto, isso aí já entendemos. Já entendemos. Se eu quero um resultado, eu preciso adequar o processo. Eu quero o resultado X, eu tenho que estar naquele processo ali. Eu não posso querer ganhar músculos indo para a biblioteca, ficando sentado lendo o dia inteiro, que o músculo não vai crescer. Academia é a solução. E se eu quero crescer em Deus, eu preciso de quê? Vamos lá. Crescer em graça e conhecimento. Vou começar pelo final. Vou começar pelo conhecimento. Como é que eu cresço no conhecimento? Primeiro, crescer no conhecimento. Fácil, né? Crescer no conhecimento. Aí eu pergunto a você, o que é conhecimento? Primeiro, para você crescer em alguma coisa, você tem que saber o que é aquilo que você quer crescer. O que é aquilo? Nós, quando a gente faz o curso de sobrevivência na selva, todo aviador precisa fazer o curso de sobrevivência na selva. Sobrevivência na selva, sobrevivência no mar. Aí, você tem que aprender se eu cair com um helicóptero na selva, o que eu tenho que fazer para não morrer? Primeira coisa que você tem que fazer é uma sigla. ESAON. ESAON. A letra E significa estacione. A letra S significa sente-se. A letra A significa alimente-se. A letra O significa oriente-se. E a letra N, a última letra, significa navegue. Estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se e navegue. Qualquer área da sua vida que você quiser progredir, você precisa fazer o ESAON. O que significa estacione-se? Estacione. O que significa estacione? Veja onde você está, quais recursos que você tem e o que você pode fazer com eles. De que forma aquele ambiente pode te servir e te ajudar a se manter naquele... Primeiro, se manter naquele ambiente que você está. Depois, sente-se. O que significa sente-se? Acalme a tua mente. Não se desespere. Calma. Você já entendeu onde você está. Agora você vai planejar. Sente-se. Calma, analisa. Vamos ver o que a gente vai fazer. Com calma. Porque o pânico é um veneno que mata. Toda vez que você entra em pânico, você está afadado a fazer besteira e pode até morrer no processo. Aí vamos lá. Sente-se. Alimente-se. Sem força, você não vai a lugar nenhum. Sem força, você morre. Procure algo para você se alimentar. Procure algo para você se alimentar, para você não morrer de fome. Não entrar em inanição e não morrer de fome. Oriente-se. Primeiro eu entendi onde eu estava, depois eu me acalmei, depois eu me alimentei. Agora eu vou ver os passos que eu vou dar, para que lado eu vou. Gente, é aí que muito crente cai. Sabe por quê? Porque tem aspirações que não vêm de Deus, quer fazer coisas que Deus não falou para você fazer, e imagina, tem sonhos que não foi Deus que te deu, e começa a andar na direção que você não deveria estar andando. Aí, você se orientou errado. Irmão, e como é que eu faço para me orientar certo? Primeiro, palavra de Deus. Ah, mas palavra de Deus, eu só vou conhecer a Deus, os atributos de Deus, a pessoa de Deus e o caráter de Deus. Não.
Quando você conhece a Deus, através da sua palavra, o Espírito Santo ministra a tua vida, esclarece a tua mente, esclarece o teu coração e te dá a instrução a respeito daquilo que Deus quer com você. O plano de Deus se revela na sua vida através do conhecimento de Deus, através da palavra. Isso é um mistério de Deus. Não me peça para explicar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você entende a si mesmo, mais você entende para onde você precisa ir. Oriente-se. Você não pode se orientar baseado em outros conhecimentos que não derivem primeiramente, presta atenção no que eu acabei de falar, que não derivem primeiramente da palavra de Deus. Por que eu fiz questão de ressaltar o não derivem? Porque a partir do que Deus te revelou, você vai ter que procurar outros conhecimentos, sem os quais você não vai para onde Deus quer que você vá. Porque se Deus mostrou para você que quer você numa determinada área específica da vida, para você ser um ministro dele ali naquele lugar, Deus mostrou para você, através de uma aptidão que você já tem. Eu sempre tive vontade de ser médico, nunca entendi esse desejo, sou pobre, não tenho dinheiro para pagar a faculdade, tenho medo de ver sangue, sei lá o que for. Mas eu sempre tive vontade de ser médico. Aí você começa a ler a palavra, o Espírito Santo começa a falar contigo e tal, aí ele começa a revelar algumas coisas, você vai entendendo algumas coisas e tal, aí você começa a orar a respeito daquilo, daqui a pouco ele abre as portas, você entra na faculdade de medicina, porque ele quer que você seja médico. Ele quer que você seja médico. Eu já contei aqui a minha experiência pessoal, de que eu queria largar a minha carreira militar para ser missionário e Deus não permitiu. Porque ele queria que eu fosse missionário nas Forças Armadas. E eu fui missionário lá durante 22 anos, pregando para gerações que hoje eu tenho lá, nesses meus ex-alunos lá, eu tenho pastores, presbíteros, homens e mulheres de Deus, missionários, gente que saiu das Forças Armadas para fazer outras coisas. Então, gente, o que Deus tem para você, Ele vai revelar. Oriente-se e, por último, navegue. E depois que eu falei tudo isso aí, você pode perguntar, o que isso tem a ver? Tem a ver que você aplica tudo isso na vida cristã. Você aplica tudo isso na vida cristã. Estacione, sente-se, alimente-se, oriente-se, navegue. Tudo isso você aplica na sua vida cristã. Passo a passo, acalma. E aí, a palavra de Deus nos diz o quê? A respeito do conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Eu falei que ia começar pelo último, pelo conhecimento. Que tipo de conhecimento eu preciso acumular? Que tipo de conhecimento eu preciso acumular? Que tipo de crescimento eu preciso desenvolver na minha vida? Nós temos a nossa faculdade, quando a gente nasce, faculdade mental indefinida. Nossa faculdade mental está indefinida por enquanto, quando a gente nasce. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai... É tão indefinida que nem falar você sabe. E começa com dificuldade, tropeça nas palavras, aí vai organizando e tal, daí aprende a falar e tal. Aí começa a raciocinar, começa a entender o mundo, a vida, não sei o quê, o relacionamento com o pai e tal, amigo, e começa a desenvolver. Então você nasce com a sua faculdade indefinida. Aí vai organizando os conhecimentos, pensamentos, vai entendendo e tal, e começa a se desenvolver. O teórico das ciências humanas, John Watson, ele falou o seguinte, que todo ser humano ao nascer é igual a uma tábula rasa. Isso é contestado por alguns setores das ciências humanas aí, dizem que nós não somos uma tábula rasa, mas quando você analisa, somos. Nem falar você sabe quando você nasce, vai desenvolvendo, como a gente falou aqui já. E, figuradamente, nós somos como uma folha em branco. Vou repetir isso aqui. Figuradamente, nós somos como uma folha em branco. O que a gente faz com uma folha em branco? Escreve. Escreve o quê? Histórias, orientações, direções, planos, projetos. Olha o perigo de você deixar uma folha em branco à mercê de qualquer um. Pode ser que alguém escreva coisas que não deveriam estar escritas ali. Então você tem que ter cuidado com a sua vida, a exposição. O que que isso tem a ver com a igreja? Gente, eu tive relatos de pessoas, grandes homens e mulheres de Deus, que falaram o seguinte: eu sou quem eu sou porque quando eu era criança,
alguém chegou e me falou de Jesus. Quando você começa a escrever a história de Deus na vida de uma criança, e você acompanha aquela criança, o resultado é o sucesso. Só tem essa possibilidade, porque você escreveu na vida dela a história de Deus. Então nós temos que ter cuidado com o que nós escrevemos e com o que a gente deixa escrever na vida de quem Deus deu responsabilidade para nós cuidarmos. Dentro dessa perspectiva que a gente falou, a gente entende que o que a gente registra nessa folha são as experiências que vão definir o nosso estilo de vida. Nós vamos falar aqui de duas fontes primárias de conhecimento. Primeira, tradição oral. O que é o conhecimento através da tradição oral? Aquela que é passada de pai para filho, aquela que você recebe em casa, que a vovó ensina, aquela ética familiar, aquela ética cristã, aquela ética social que você recebe. E a tradição escrita, pelo meio da qual nós obtemos as informações sobre aquilo que a gente tem que ser e fazer como seres humanos nesse mundo. Cada um de nós aqui tem uma área de atuação na vida secular aí fora, que você tem o seu modus operandi, sua forma de agir dentro daquilo que você faz. Então nós temos a tradição oral e a tradição escrita. E dentro desses dois aí, a gente subdivide em 4 pilares do conhecimento. 4 pilares do conhecimento. Nessa hora aí eu podia parar e chamar a nossa pedagoga ali, que ela ia falar melhor do que eu sobre isso. Vamos lá, 4 pilares do conhecimento. Pastor, está tirando isso de onde? Isso é psicologia, filosofia, isso é o quê? Lucas 12, 55 e 56, é Bíblia. Estou tirando da Bíblia. Lucas 12, 55 e 56. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor. Assim acontece. E o 56. Hipócritas. Vocês sabem interpretar os aspectos da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir o tempo que vocês estão vivendo. O que isso tem a ver com o conhecimento que o senhor está falando aí? Primeiro ponto é o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É isso aqui. É aquilo que você sabe por observação. O que isso tem a ver com crescimento cristão? Conhecimento empírico é algo importante para você crescer no mundo, observando o que acontece ao seu redor, para você entender o mundo e adequar a sua vida cristã. Você precisa ter esse entendimento. Então, conhecimento empírico é aquele conhecimento natural que você desenvolve a partir da observação. A palavra empírico vem do grego empirikos, que quer dizer o quê? Experiência. O conhecimento empírico, ou senso comum, resulta das observações e experiências pessoais. Em outras palavras, é parte de um conhecimento popular que tem origem na observação do cotidiano, da natureza, como a gente citou aqui agora, Jesus falando. Jesus falando para aqueles homens. E muitas vezes é o conhecimento que vem de uma experiência particular. Conhecimento empírico, ele pode vir de um conhecimento particular e que assume uma verdade universal e coletiva. Uma verdade que é universal por quê? Ela funciona em qualquer área da vida, se aplica a tudo, não tem como fugir dela, e atinge a todos. Tem aquela, quando a gente fala da descoberta lá da eletricidade, né? Dizem lá que o Thomas Edison empinou uma pipa com a chave pendurada e caiu um raio e tomou um choque. A verdade não é bem assim, mas como ilustração serve. Tem algumas grandes descobertas que foram feitas a partir de algo que aconteceu sem querer. Por exemplo, a descoberta da penicilina, que salvou milhares, se não milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial, porque antes não tinha. Qual era a solução para um ferimento profundo até a Primeira Guerra Mundial? Qual era a solução? Amputação. Machucou a perna? Corta porque não tem jeito. Se inflamar, infeccionar, vai desenvolver gangrena e você vai ou morrer ou
perder o membro, a perna, o braço, seja lá o que for. Só que na Segunda Guerra Mundial, um médico, com a sua lâmina lá no laboratório, caiu uma gota de algo na lâmina e ele foi olhar o que era e viu lá uns corpos lá se mexendo. A partir das pesquisas que ele fez, ele desenvolveu o primeiro antibiótico conhecido, que foi a penicilina. E aí as pessoas não precisaram mais cortar perna e braço. Podia injetar aquele antibiótico poderosíssimo e salvar vidas. Aí, gente, isso é um conhecimento empírico. Por quê? Nasceu de uma experiência que não foi científica. Eles desenvolveram aquilo tudo. O processo não foi todo científico. Um agricultor, por exemplo, sem estudar, sabe exatamente quando plantar cada vegetal. Olha só o negócio. Ah, então quer dizer que se eu plantar milho no verão, ele nasce. Aí você vai e acha que plantar uva é igual. Vai perder toda a sua safra. Porque milho e uva você não planta na mesma região, com o mesmo tempo, no mesmo mês. É diferente. Então, o agricultor, sem que ninguém venha ensinar ele, através de livro, manual, seja lá o que for, ele desenvolve. Ele aprendeu aquilo tudo de forma empírica. Então, o senso comum é o conjunto de saberes que oferece respostas às questões frequentes do dia a dia. O que isso tem a ver? É igual o Esaú. Vamos importar um conhecimento de uma determinada área para ajudar a gente a caminhar em outra. Eu preciso, para entender a relação da palavra de Deus com a nossa vida, daquilo que Jesus falou. Vocês sabem entender o tempo, se vai chover, se está bom na hora de plantar, se está na hora de colher, mas o que está acontecendo diante de vocês, vocês não estão enxergando, não estão vendo. São mestres da palavra. Sabia que viria um Messias prometido. Vocês estão vendo todas as constatações, tudo que estava escrito a respeito desse Messias, vocês estão vendo cumprindo em mim. Mas vocês não me reconhecem como esse Messias prometido. Vocês são hipócritas. Vocês querem aplicar o conhecimento que Deus deu através da palavra àquilo que vocês querem que seja. Conhecimento empírico. Eu preciso entender o mundo e entender como me comportar no mundo com relação à palavra de Deus. Aí chegamos no conhecimento científico. Formação do conhecimento científico passa obrigatoriamente pelo quê? Pela observância de um procedimento metódico, tudo palavra difícil, né? Igual Pedro falou que Paulo falava difícil. Um procedimento metódico que leva você a uma constatação. O que troca isso em miúdo, o que isso quer dizer? Tem áreas na vida que você precisa sair do senso comum. Sair do senso comum e pedir ajuda. Pastor, sai agora desse quebra-cabeça, dessa sinuca de bico. Me explica isso para eu entender. Você vai estudar a palavra de Deus, não vai? Você vai entender tudo? Não. Então, o que você precisa? De ajuda dos universitários. Dos universitários. Como que eu vou fazer isso? Irmão, você vai estudar a Bíblia? Você precisa de um dicionário. Você precisa de um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa e um dicionário bíblico, um livro de teologia sistemática, um comentário bíblico bom, para você entender tudo isso aqui. Para você entender tudo isso aqui. Sentado ali, ó, está um homem, eu fui aluno dele, que mandava a gente fazer pesquisa, irmãos. E a gente ficava igual doido, correndo atrás de comentário bíblico, a turma tudo compartilhando e pega dicionário de um, de outro, comentário bíblico, para fazer os trabalhos que ele passava para a gente. Então, ele sabe o que eu estou falando. Se você quer aprender a palavra de Deus, você precisa de ajuda. O conhecimento científico vem de onde? De pessoas que estudaram e produziram conhecimento específico a partir daquilo que você precisa.
E por que eu estou falando tudo isso? Porque apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é apenas um exercício devocional, não é apenas um exercício espiritual, é também um exercício de intelecto, trabalho, leitura, suor, compreensão de verdades. Se eu começo a ler a Bíblia e não entendo nem as palavras que estão escritas nela, eu vou para onde? Para lugar nenhum. Você não fez o Esaon. Você não se orientou. Você não está sabendo navegar direito. Então, vamos lá. Conhecimento empírico. É o chá de boldo. Quem foi que ensinou para você que boldo era bom para o estômago? Foi na farmácia, o farmacêutico, foi o médico, ou foi a vovó? Foi a vovó. A mamãe, a vovó, chá de boldo. E chegou depois a ciência e falou para você que chá de boldo não funciona, mas tem um negócio chamado omeprazol, que é uma maravilha. Omeprazol, que é uma maravilha. Descoberto, é um remédio sintético descoberto em 1978 e que foi patenteado em 1988, 10 anos depois, e começou a ser comercializado em 1988. Eu pesquisei tudo sobre o omeprazol para falar para vocês. Pode perguntar, o omeprazol é o quê? A base é o quê? É base. Ele combate ali a acidez do teu estômago, tem o ácido e a base, ele é a base. Ele vai combater, vai neutralizar e tum, beleza. Vamos para lá. Chá de boldo é conhecimento empírico, omeprazol é ciência. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, como Jesus disse, analisar o tempo, analisar o mundo. Irmãos, tem coisa acontecendo aqui, hoje, nos nossos dias, que você vê na Bíblia. Você fala, rapaz, você vê tanta gente falando assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Por que eles estão falando isso? Porque eles estão analisando o tempo, a partir do que a Bíblia ensina. E aí, você analisa o tempo, depois você aprende a palavra através da ciência, método científico, dicionário bíblico, leitura de livros selecionados. Então, a gente vai para o terceiro nível do conhecimento. Qual é esse? O primeiro é o empírico, o segundo é o científico, e o terceiro é qual? É o filosófico. E por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa se desenvolver no conhecimento humano. O que é o conhecimento filosófico? É um conhecimento puramente racional. Tem a ver só com a razão. Você não testa teorias filosóficas num laboratório, não tem como, porque tem a ver com a mente, razão, alma do ser humano, não tem como você responder cientificamente conceitos filosóficos. Por quê? Porque a filosofia ela trabalha com conceitos, teorias, ela se caracteriza pelo esforço em questionar problemas da vida humana. Você responde problemas da vida humana com manual científico? Não, porque cada ser humano é diferente. O que para você dói de um lado, para mim dói do outro. Alguém chega para você e fala assim, rapaz, estou com esse problema tal aqui, você fala, isso é problema? Isso não é problema, isso é besteira. Ah, meu vizinho parou de falar comigo, eu estou aqui, um trauma, não sei o quê, estou querendo morrer, estou em depressão. Eu penso, rapaz, aí para outra pessoa, o vizinho parar de falar com ele, não parou de falar contigo, para de falar com ele também. Ué. Foi você que parou de falar com ele ou ele que parou de falar contigo? Você não fez nada com ele. O problema que para você é grande, para o outro é pequeno. E vice-versa. Que para o outro é grande, para você não é nada. Isso tem a ver com o quê? Com ciência, com conhecimento empírico ou com a filosofia, que é a forma de interpretar o mundo a partir das relações humanas. Filosofia. E aí, por que eu preciso de filosofia? Conhecimento filosófico, porque é a partir dele que você entende a cabeça do ser humano. Hoje de manhã nós estávamos ali falando sobre a empatia. Empatia. A empatia tem a ver com ciência ou com filosofia, conhecimento filosófico? Empatia é o quê? É sentir a dor do outro. É se preocupar com o outro, é se colocar no lugar do outro. Isso tem a ver com conhecimento filosófico ou conhecimento científico? Filosófico. Porque procura responder aos problemas do ser humano. Então eu preciso entender o mundo ao meu redor, eu preciso entender a palavra de Deus à luz daquilo que Deus quis dizer.
E eu preciso entender o meu relacionamento com o ser humano. 3 áreas do conhecimento. A quarta, qual é? É a mais importante. Quarta área do conhecimento é o conhecimento teológico. O que é teologia? É o estudo de Deus. Em linhas gerais, seria o estudo de Deus. Teologia, estudo de Deus. Logia, estudo, Deus. Seria, em linhas gerais, seria isso. Conhecimento das relações do homem com Deus a partir daquilo que ele se deu a conhecer através da sua palavra. Conhecimento do caráter de Deus. Conhecimento das intenções de Deus a partir da sua palavra. Então, o conhecimento teológico é o que te dá conhecimento a respeito de Deus. Nós já falamos bastante sobre isso, então a gente vai avançar aqui para fazer um contraponto a respeito de conhecimento filosófico e conhecimento teológico, porque isso causa problema. Porque quando o homem quer explicar Deus a partir das suas experiências pessoais, ele causa problema. Ele gera problema. Você vai ver muita heresia iniciando na tentativa de explicar Deus pelo viés humano, pelo ponto de vista humano, sem querer considerar o que Deus fala. Provérbios 2, do 2 ao 5, diz assim: se deres ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Conhecimento teológico versus conhecimento filosófico. O que você faz com conhecimento teológico versus o conhecimento filosófico? O que você faz? Tira o versus. Eles não podem ser antagonistas, ele tem que ser aliado. Sempre submetendo o conhecimento humano, filosófico, ao conhecimento de Deus. A resposta está em Deus. A resposta é sempre em Deus. E o conhecimento filosófico, como diz Provérbios 2, do 2 ao 5, ele tem que estar sempre submetido ao conhecimento de Deus, sempre. Aí a gente chega no conhecimento teológico, é o mais importante, e vamos ver que tem 2 ramificações. Qual é? As 2 ramificações do conhecimento teológico. Primeiro, a informação intelectual. Daniel 9:2 diz o quê? Que Daniel, lendo as Escrituras, obteve o conhecimento de que o cativeiro do povo de Deus estava terminando. Daniel 9, versículo 2. Capítulo 9, versículo 2. Daniel, lendo as Escrituras, ele entendeu que o tempo do cativeiro do ser humano, do povo estava terminando. Então, quando nós lemos a Bíblia e meditamos sobre o que está escrito nela, o nosso cérebro absorve as informações e nós podemos enriquecer o nosso conhecimento. E foi por meio do exercício intelectual da leitura da Bíblia que Daniel chegou à conclusão que, rapaz, pelo que está escrito aqui, o cativeiro está acabando, o tempo do cativeiro está acabando. As promessas estão se cumprindo, a profecia está se cumprindo, o tempo é esse. Esse é o tempo, eu estou vendo aqui os acontecimentos. Chegou. Então, lendo as Escrituras, é o conhecimento intelectual da Bíblia. Você faz aquela análise empírica e percebe que o tempo é esse. Esse é o tempo que Deus te deu. Lembre-se que eu falei que toda vez que você lê a Bíblia, você medita na palavra de Deus, a meditação é importante. O Espírito Santo esclarece você e te ensina verdades que estarão escondidas para um mero leitor, para aquele que só lê. E o segundo campo do conhecimento teológico é a informação transcendental. Falei de Daniel no capítulo 9, versículo 2, que ele entendeu que chegou a hora do povo ser liberto, mas tem uma informação que ele não tinha na Bíblia. Qual é essa informação? Daniel, capítulo 10, versículos 2, 3 e 12 a 14. O que é isso? Daniel estava lá, orando, ele começou a orar, e a respeito do que estava acontecendo, e não tinha resposta na palavra para aquilo. O que apareceu para ele, falando com ele? Um anjo. E falou o que para ele?
Daniel, desde o momento em que você aplicou o seu coração a orar e interceder, desde esse momento, a resposta saiu. Mas demorou 21 dias porque o príncipe do rei da Pérsia se me opôs e tal, então agora eu trouxe a resposta. Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Isso que a gente acabou de falar aqui, que está escrito em Daniel, capítulo 10, versículo 2, 3 e 12 a 14, isso estava escrito na Bíblia quando Daniel leu? Não. Então esse é o conhecimento transcendental. O que é transcendental? Transcendental é o que transcende. O que é transcender? É fugir do comum, do normal, do que a gente conhece. É ultrapassar um limite. E esse conhecimento transcendental foi Deus mandando um mensageiro vir a ele e falar verdades que hoje a gente sabe, porque hoje está escrito, mas na época dele não estava. Então o conhecimento transcendental é aquele quando você está orando por alguma coisa, e você está aflito, e Deus traz uma paz no teu coração, traz uma segurança no teu coração, traz uma certeza que Ele está no negócio, traz aquela tranquilidade de que Ele vai lutar a tua guerra, que Ele vai dar a solução, e você, mesmo no meio da pior guerra, da pior batalha, você de repente fala assim, caramba, de repente veio uma paz tão grande, eu estava tão aflito, e agora estou em paz, eu não estou sentindo mais nada ruim. A aflição foi embora, a agonia foi embora, a ansiedade foi embora. Eu estou tranquilo agora. Mesmo, o problema não acabou ainda, mas eu estou tranquilo. Veio, de repente, uma certeza absoluta de que Deus está cuidando. Então, eu posso me tranquilizar. O Espírito Santo faz isso pela gente. Esse é um conhecimento transcendental. Uma informação que vem do céu e pega você ali e entra no teu coração, na tua mente, pacifica a tua alma. Essa é a informação transcendental. Gente, se eu não acreditar nisso, eu estou vivendo a miséria da vida com Deus. Se eu não acreditar que Deus interage conosco nesse plano, nessa profundidade, eu estou vivendo a miséria da vida com Deus. Eu preciso entender que Deus fala, que Deus age, que Deus consola, que Deus... O pastor estava falando aqui a respeito da oração, chamou a gente para orar, nós oramos uns pelos outros. Quem aqui crê que Deus atendeu sua oração nessa noite? Eu creio na minha oração não, na resposta à minha oração, eu creio. Esse exercício, irmãos, é bênção para nós. Orar uns pelos outros. A palavra nos manda fazer isso. Isso é uma informação transcendental, transcendente. Deus traz para nós. Aí a segunda etapa do crescimento cristão, eu falei da primeira, qual é? O conhecimento. Conhecimento que se divide em 4 etapas e a última etapa se subdivide em 2. E agora a gente vai entrar para finalizar no conhecimento mais importante. Que é qual? A graça. Por quê? Porque o crescimento no conhecimento, você tem ação sobre ele. Basta você buscar. Através da leitura da palavra, do estudo, do desenvolvimento pessoal em determinadas áreas que Deus já mandou você se desenvolver, o estudo que você tem que fazer. Agora a graça, você tem ação sobre a graça? Não. É Deus. E eu preciso fazer alguma coisa? Sim. O que eu preciso fazer para receber a graça? Estar na posição. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Crente desobediente não é visitado pela graça. Falamos isso hoje pela manhã na escola dominical. O crente mula chucra, já viu? Deus repreende, aí repreende de novo, e ele não entende. Até que chega uma hora em que acabou a chance. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de uma vez sem que haja cura. A palavra que fala isso não sou eu. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, o que quer dizer? Aquele que Deus quebra, ele endurece a cerviz, o pescoço não abaixa, não se humilha. O que Jesus falou para Paulo no caminho de Damasco? Paulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues.
Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus quer dizer com isso? Paulo, eu estou falando na tua consciência já tem tempo, você está ouvindo a minha voz, mas você está endurecendo, Paulo. Se você continuar assim, vai ser difícil para você, Paulo. Você já ouviu a minha voz, você sabe. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, é quem tu persegues. Tu já me conhece. Já tenho falado na tua consciência. Meu Espírito já tem falado contigo. Duro será para você se você resistir a isso. Então, gente, segunda etapa do crescimento é graça. Quem dá a graça é Deus. E o que eu preciso fazer? Ficar na posição. E que posição é essa? Oração, estudo bíblico, comunhão com os irmãos, comunhão com a igreja. Você será fortalecido pela graça. Porque resultados da graça, irmãos, na sua vida, crescimento espiritual, maturidade, alegria, santidade e semelhança a Cristo. A graça te faz semelhante a Cristo. Você se tornará fortalecido, encorajado, cada dia mais a andar com Cristo. A graça faz você desejar andar com Cristo. A graça faz você desejar andar com Cristo. Você receberá força e o poder espiritual necessários. Gente, poder espiritual, não é poder físico, não, é poder espiritual. Sabe o que é poder espiritual? Capacitação para vencer o inimigo, o pecado e a sua carne pecadora. Você vai vencer tentação, pecado e Satanás, o próprio Satanás. Você obterá ajuda indescritível em cada aspecto da sua vida. Eu estou falando até de direção. Tomada de decisões, o Espírito Santo através da graça. Se você se mantiver fiel e na posição para a qual Ele te chamou para estar, você até a direção dos passos que você tem que dar, Ele vai dar para você. E, finalizando, eu falei que eu tinha que dar não só a informação do que você precisa fazer, mas também como fazer. Eu falei que eu precisava dar isso. Eu vou só dar uma passada nisso aqui que precisa ser desenvolvido em outra mensagem. Não tem como falar isso agora, porque é muito assunto. De que forma eu posso desenvolver a graça na minha vida? Um exemplo que foi sistematizado por alguns teólogos aí é chamado de meios da graça. O que são meios da graça? Meios da graça. Um exemplo que eu dei hoje pela manhã, quando eu falei sobre isso. Você sabe que você precisa manter a sua plantinha viva, sua graminha, sua rosinha, o que você tem plantado no seu jardim lá. O que você precisa dar para ela todo dia? Água. Como você rega a sua planta? Normalmente através de uma mangueira, uma borracha, né? Liga na torneira, liga lá e vai. Quem é que rega a planta? É a borracha ou a água que corre por dentro dela? A água. A água é a graça. E a mangueira é o quê? O meio pelo qual a graça flui. O que isso quer dizer? A mangueira são os meios da graça. E o que são meios da graça, pastor? Meios da graça. Tem dois tipos de meios da graça, particulares e públicos. Meio da graça particular, leitura da palavra particular, porque só você pode fazer. Oração e meditação, são 3 meios da graça. Particulares, 3. Leitura, oração e meditação na palavra. E os meios públicos da graça. Reunir-se para adoração, é o que você está fazendo aqui agora, você está recebendo graça de Deus através desse momento em que você saiu da sua casa para adorar o Senhor, chegou aqui, cantou, louvou, abriu o teu coração, falou com Deus, oramos aqui, meios de graça público, você está fazendo isso aqui. Segundo, as ordenanças do Evangelho, quais são? 2. Batismo e Santa Ceia, você já é batizado? Amém, glória a Deus. E a ceia, você toma a ceia? Precisa participar da ceia. É um mandamento de Deus, uma ordenança. Jesus falou isso para nós. Terceiro, comunhão com os irmãos em Cristo. O que é comunhão? É só vir à igreja? Não, varão. Não. Comunhão é participar da vida do irmão, é a famosa empatia, é querer saber, é ajudar, é orar com, é andar com, às vezes. É ajudar a esclarecer alguma coisa, ler a Bíblia junto, orar junto. Se informar a respeito dele. Às vezes você tem gente na igreja que tem
tem uma timidez tão grande, às vezes está passando por uma dificuldade e não tem coragem de falar, pedir ajuda. E você percebe, Deus dá aquele toque especial a você assim, aí você olha assim, rapaz, aquele irmão, aquela irmã está precisando. Irmão, está tudo bem, sei o que e tal. Aí a pessoa fala, pô, estou passando uma dificuldade. Aí você não vai meter a mão no seu bolso e querer resolver os problemas do mundo, mas você pode chamar todo mundo aqui e falar, pessoal, vamos dar uma ajuda aí e tal, sei o quê. Sem constranger a pessoa, sem fazer a pessoa se sentir humilhada. Isso é uma forma de comunhão. Comunhão, comungar, participar. E por último, a oração coletiva que está lá em Atos 2:42. Nós fizemos isso aqui nessa noite, oração coletiva. Oramos uns pelos outros. O pastor destinou um pedaço do culto aqui para que nós orássemos uns pelos outros. Lembrássemos uns dos outros. Eu tenho certeza, se não todos, pelo menos muita gente, quando chegar em casa, vai lembrar de orar pela irmã Sinese e pela André, que o pastor falou aqui. Porque nós tivemos um momento de orar uns pelos outros. Irmão Oliveira, irmã Marta, nós vamos orar por eles em casa. Porque houve esse momento de comunhão pública. Meios de graça público. Um dos meios de graça público é a oração coletiva, oração em comunidade pelos nossos irmãos, preocupação com eles. E, finalizando, uma palavra de John Blanchard, que ele diz o seguinte: os cristãos devem penetrar no mundo sem fazer parte dele. Os cristãos devem penetrar no mundo sem fazer parte dele, porque nós não fomos chamados para ficar trancados, cuidando dos nossos próprios interesses. Cuidando dos nossos próprios interesses. Nós fomos chamados para proclamar o nome de Deus. Proclamar a sua glória. Receber da sua graça e irrigar o mundo com a graça de Deus. Nós somos o canal do fluir de Deus. Você que está aqui hoje, ouvindo a minha voz, a voz do Espírito Santo falando contigo, você é canal do fluir de Deus. Deus não chamou ninguém para ser membro de igreja, recebedor de palavra, sentado no banco da igreja. Deus tem um propósito especial para a tua vida com relação ao reino dele, com relação à proclamação do evangelho dele. Você é parte desse trabalho, dessa obra, e você é importantíssimo nesse trabalho. Nós precisamos entender isso. Conhecimento na graça e no conhecimento faz você participar do grande projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós agradecemos a Deus pela tua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito que fala conosco, te agradecemos a Deus por aquilo que ficou no nosso coração e nós vamos desenvolver isso, Pai. Nós vamos pensar a respeito disso, nós vamos, Deus, orar a respeito disso, nós vamos buscar entender e trabalhar melhor isso em nós, porque nós queremos crescer em Ti, Pai. Nós queremos ser, ó Deus, ferramentas úteis em Tuas mãos. Nós queremos ter filhos que agradem ao Pai. Nós queremos ser, Deus, aquele filho, Deus, que te dá orgulho, Pai. E nós pedimos, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, o desejo do nosso coração é: usa-nos, Pai, usa-nos. Usa-nos para a Tua glória, usa-nos, Deus, para proclamar o Teu amor, a Tua vida, para restaurar vidas. Usa-nos como instrumentos Teus, Pai. É o que nós pedimos nessa noite, Deus. E te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, cantar esse último louvor. Esse louvor diz que algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. Amém? A oração, ela transforma a situação, ela transforma você que ora, te prepara para aquela situação, ela fortalece a comunhão com os irmãos, a leitura da palavra, são pilares do Evangelho, pilares que nos fortalecem para estarmos caminhando. Então vamos juntos cantar esse louvor bem alegre, para finalizar. Peço a ajuda dos irmãos com as palmas, a gente não tem bateria, mas temos a percussão dos irmãos, amém?
sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo, e algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em lágrimas de louvor, Revolução e fé são curas, são lutas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. é a unção. É a unção de Deus que está neste lugar. Agora todo mundo já sabe, vamos lá. E algo novo sempre acontece, só as vozes. Quando eu começo a orar, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão. O inimigo O inimigo não suportará a unção de Deus que está neste lugar. é a unção. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo, e algo vindo do céu, Arde em meu coração. explodindo em milagres de louvor, revolução e fé. São curas, São curas e poder. é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção. Algo vindo para fechar. E algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo, Senhor. Explodindo em lágrimas de louvor, Revolução e fé. São curas, são curas e poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Amém, aleluia. Que a arma do crente é a oração, amém?